Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, segunda-feira, como você já sabe, sempre no início da semana, o vídeo do início da semana, onde eu passo para você a posição do mercado, a situação do mercado, o que temos em termos fundamentais e técnicos, aquilo que poderão ser oportunidades para nós nesta semana. Esta semana é uma semana que inicia-se mais calma, mais tranquila, sem muitos dados econômicos, sem muitas coisas que possam influenciar fundamentalmente o nosso trade. Mas, de qualquer das formas, estamos aqui, vamos analisar, vamos ver quais são as possíveis oportunidades, aquilo que vamos ter para essa semana. Como eu sempre refiro, isto não são recomendações de investimento, é apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados, aquilo que eu interpreto como sendo o sentimento do mercado para a semana, e você, com base nisso, toma suas decisões com base na sua opinião. O que eu quero sempre é mostrar para você aquilo que eu vejo e passar para você uma visão, a minha visão do mercado. Portanto, vamos lá iniciar então, como sempre, você já sabe, iniciamos pelo SP500, que é o pai de todos os índices. O que temos aqui em relação ao SP500? O que mudou da semana passada para cá? Em termos fundamentais não mudou nada, continua tudo exatamente igual, ou seja, continuamos não tendo fundamentos para que as coisas aconteçam. E aqui até quero fazer um referencial aqui, quero agradecer a todos aqueles que responderam a pergunta que eu deixei no vídeo da semana passada, vi que muitos não responderam, e aqui eu quero encorajar você sempre a responder as perguntas que eu lhe faço. Não tenha medo de errar, não se preocupe com errar, você está aqui para aprender, você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para aprender. Portanto, responda as perguntas, não tenha medo de errar. Ninguém vai rir de você aqui, nós queremos é que eu quero sentir o que você está aprendendo. E eu só posso medir o seu aprendizado se você responder as questões que eu lhe faço. Portanto, não deixe de comentar, comente. Quando eu peço para que você comente, deixe lá o seu comentário, isso é importante. Veja que algumas pessoas responderam, outras não. Eu até esperava que houvesse uma maior afluência de respostas. Portanto, quero parabenizar todos aqueles que responderam. Uns responderam corretamente e outros responderam à sua maneira. Mas todos ou aqueles que responderam, quero agradecer as respostas de todos. Então, realmente quero fazer um parênteses aqui a respeito disso. Realmente nós estamos aqui, como algumas pessoas responderam lá no vídeo, estamos aqui na fase pública. Ou seja, estamos na fase da euforia, como alguns chamam, a fase da euforia. Ou seja, o pequeno investidor, investidor de retalho, realmente não quer perder o trem, não quer perder o comboio. E ele quer entrar de qualquer maneira porque ele só vê que isso vai voltar para máximos e vai fazer novos máximos. Pode acontecer? Pode. Realmente isso pode acontecer. Os fundamentos não são o que vai segurar. É óbvio que no longo prazo os fundamentos sempre vão se refletir. E você que me acompanha já há algum tempo, você tem visto que a análise técnica por si só falta alguma coisa. Você precisa do fundamento, que é o que move o mercado. A análise técnica vai te dar os pontos onde você vai entrar, onde você vai sair, ou seja, é a ferramenta que você vai usar para definir a tua estratégia. Mas o que efetivamente vai movimentar o mercado são os fundamentos. Então é importante que nós consigamos identificar os fundamentos, as fases da tendência, o que está acontecendo no mercado, o que o investidor de retalho está fazendo e o que os big players estão fazendo. Então, realmente, os big players nesse momento, ou seja, os grandes investidores, os grandes bancos, os grandes investidores estão fazendo o quê? Eles estão fazendo nada. Eles estão aproveitando os momentos em que o mercado sobe para liquidar as suas posições. É isso que está acontecendo e é isso que você está vendo no mercado. O investidor de retalho faz o mercado subir, subir, subir. Quando chega num determinado nível, o grande investidor entra e liquida as posições. E você sempre vê um movimento corretivo rápido
cada vez que o mercado sobe um pouco. E isso realmente é a fase da euforia, é a fase onde os pequenos estão entrando para impulsionar o mercado e o grande está aproveitando para ir liquidando aos poucos, realizando os seus lucros daquilo que já deveria ter realizado e não realizou, e de outras posições que ele não vê futuro nessa posição. Portanto, o que vemos aqui então em relação ao SP500? Como eu disse para os senhores, não mudou nada, temos tudo exatamente igual, está aqui para que você veja bem corretamente o gráfico. Viemos aqui dos nossos máximos e agora, depois da correção, temos aqui vindo num movimento corretivo, vamos chamar assim, desta correção. Ou seja, a tendência secundária que tínhamos aqui foi interrompida e temos aqui a nossa possível cunha. Você pode ver aqui que eu reajustei essas linhas. Uma cunha, mais à frente eu vou falar especificamente sobre essas ferramentas, sobre esses padrões de cunha, de bandeira, de formações de triângulo, triângulo simétrico, triângulo altista, triângulo baixista, ombro, cabeça, ombro, e vou explicar isso certinho para você. Então esta cunha não é efetivamente o tipo de cunha que é muito eficiente. Até porque você sabe, você que me acompanha já há algum tempo, sabe que eu sou muito sistemático com as minhas análises. Mas dentro de um movimento como está acontecendo no mercado, nós temos que ajustar a nossa análise de acordo com aquilo que o mercado está representando ou está se movendo. Vejam os senhores que temos aqui então o quê? O que eu quero falar em relação ao SP500, que é o pai de todos os índices, como eu sempre digo para você, ou seja, os outros índices fazem o efeito, sofrem o efeito contágio. Então o que temos aqui? Efetivamente aconteceu na sexta-feira aquilo que eu falei para você e o mercado terminou o dia em máximos, não é? Então, a noite passada, na abertura dos futuros, os futuros abriram em baixa, voltaram a subir, ou seja, o mercado hoje teve bastante volátil. Justamente porque está acontecendo, é característico isso da fase pública, essa volatilidade toda. Então, o que agora, ao final do dia, estamos aqui quase a fechar o mercado, faltam aqui poucos minutos, faltam para ir 10 minutos para o fechamento, para o encerramento do mercado. E o que nós vemos aqui? Que o mercado hoje não vai terminar exatamente em máximos, mas vai terminar próximo de máximos. Então você deve estar vendo que eu deixei duas linhas aqui marcadas para você. Uma linha de resistência e uma linha de suporte. Por que eu deixei essas duas linhas aqui marcadas? E é isso que eu quero explicar para você hoje, basicamente para que você tenha noção do mercado para esta semana. O que temos aqui então? Uma importante zona de suporte. Você vê que aqui funcionou anteriormente como resistência, funcionou aqui como resistência, funcionou aqui como resistência e funcionou hoje aqui como suporte. Para além disso, temos aqui a nossa linha de suporte da nossa bandeira, que é essa que você consegue ver aqui. Então, você sabe, eu tenho falado com você constantemente e tenho advertido sempre o quê? Esta zona que está aqui marcada, este topo, o que poderá acontecer aqui? Esta é uma outra pergunta que eu quero deixar para você, quero que você pense. Se você não quiser responder, você não precisa responder, mas eu quero que você pense. E o que eu tenho te ensinado em relação a estas zonas? O que poderá acontecer aqui? Eu espero que você tenha respondido para mim que poderá acontecer aqui um short squeeze. Por que poderá acontecer aqui um short squeeze? Exatamente porque todas as pessoas que entraram curtas aqui, onde é que elas colocaram seu stop? E é isso que eu tenho insistido com você ultimamente, para que você pense e enxergue o que outros não enxergam. Porque se a maioria perde dinheiro no mercado, você só vai conseguir ganhar se você conseguir enxergar o que outras pessoas não enxergam. E para isso você está aqui, para aprender. Então, a maioria das pessoas colocou o seu stop aqui. Uns tem o stop medo, que é aquele que está bem encostadinho aqui em cima,
está bem justinho, outros têm um stop que eu pergunto para você onde é que está o stop técnico aqui. Você não tem nada aqui próximo que te diga onde está o teu stop técnico. Ou então, tecnicamente, o stop dele teria que estar aqui por cima. Falando em termos técnicos, ele teria que ter o stop aqui. Você acha que ele tem um stop na ordem de 5% aqui? É óbvio que não. Muito pouca gente ou apenas os grandes players com um investimento de muito longo prazo arriscam um stop desse tamanho. Então, a maioria, 99% dos investidores tem o stop aqui nesta zona. Então, o que vai acontecer aqui a hora que os preços romperem essa linha? Você já sabe o que vai acontecer, porque eu tenho falado disso constantemente para você. Tenho te mostrado constantemente o que acontece quando o mercado faz esse tipo de rompimento. Começa a apanhar todas essas ordens stop que estão aqui, e se isso aqui são shorts, as ordens stop que estão aqui são ordens de compra. Isso vai fazer com que o preço faça o que aqui? Um movimento rápido e um movimento forte aqui para cima. Você pode aproveitar isso a seu favor, sempre você pode aproveitar isso a seu favor. Mas vamos aqui ver agora uma situação que é o que eu quero que você entenda nesse momento, e eu esta semana também quero fazer outros vídeos para te auxiliar nos momentos para que você tome a decisão certa na hora de entrar e de sair dos teus trades. Por isso hoje eu vou falar bastante, um pouquinho mais sobre isso, até porque não há muito o que falar sobre o mercado, né, para o início desta semana. Então vamos lá ver, onde nós estamos aqui. Imaginemos que se você resolve fazer uma compra aqui agora, onde é que você vai colocar o teu stop? Essa é uma pergunta que é a primeira pergunta que você tem que fazer a si próprio. É, aonde eu vou posicionar o meu stop? Então veja que tecnicamente você sabe que você tem que colocar o teu stop numa zona de anterior suporte importante, não é qualquer suporte. Você tem que colocar numa zona de suporte importante. Então vamos aqui ver, aonde que estaria aqui uma zona de suporte importante? Aqui é uma zona de suporte importante? Aqui é uma zona de suporte importante? Ou aqui é uma zona de suporte mais importante? Então veja que nesse momento até é difícil de você identificar aonde que você vai pôr o teu stop. Por quê? Porque os movimentos do mercado, toda essa volatilidade, faz com que você tecnicamente tenha dificuldade de identificar esses pontos. Então, quando eu falo para você, quando eu te disse lá no vídeo sobre stops, que você tem que evoluir os teus conhecimentos para que você use um stop profissional. Então eu vou te explicar aqui o que é um stop profissional num caso desse e como você deve agir, porque isso é importante para você. Vamos entender aqui a ótica do mercado, o sentimento do investidor e o que vai fazer mover esse mercado. Então eu quero te perguntar, se os preços romperem esta linha amarela que aqui está, o que você acha que vai acontecer? É óbvio que os preços vão continuar a subir. E isso vai trazer, como vai acontecer um movimento de short squeeze aqui, vai fazer com que todos aqueles day traders, as pessoas que operam em rompimento, vão entrar atrás desse mercado. Isso vai impulsionar o mercado. Para além do que eu já falei para você, que sempre terças-feiras são dias positivos e por isso eu não opero normalmente na segunda-feira. E já disse para você, segunda-feira é dia de analisar. Não é dia de você entrar. Raramente eu entro às segundas-feiras no mercado. Você pode ver. Eu normalmente entro às segundas-feiras nas minhas posições quando? Quando a semana é mais curta, quando temos um feriado para o meio da semana ou para o fim da semana. Se não, normalmente eu procuro entrar no mercado sempre a partir de terça-feira. Então vamos lá. Se você entrar aqui, você vai ter que colocar o stop em algum lugar. Então agora eu vou te perguntar. Se romper esta zona aqui, é uma zona importante. Veja como é que é.
Tecnicamente, você pode até dizer para mim que o teu stop técnico estaria aqui, você pode dizer para mim que o teu stop técnico estaria aqui, ou estaria aqui, ou estaria aqui, porque é uma zona mais importante. Mas agora é que eu quero te explicar isso. Tecnicamente, o stop técnico está aqui, ó. Porque esta é a zona mais importante aqui de todo esse movimento desde o dia 12 de abril. Em toda essa fase que nós estamos vivendo aqui, a parte mais importante, a zona mais importante é essa que está assinalada em amarelo. E é isso que você precisa aprender a identificar. Então veja bem, se os preços romperem esta zona, não te interessa ficar no trade. Você não tem que ficar no trade. E se você colocar o teu stop aqui, você pode ser apanhado. Porque se romper esta zona, é bem provável que os preços façam esse movimento. Que ele rompa aqui e ele venha até aqui. E isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos num momento de volatilidade, num momento de indecisão. E como nós não temos fundamentos esta semana, como eu disse para você, o calendário econômico é pouco importante. O que nós temos aqui, que eu deixei anotado, mais à frente vou falar com você, é sobre o NZD, a Nova Zelândia, que tem algum dado que essa semana pode ser relevante para nós num trade no NZD, e nós vamos falar sobre isso. Mas em termos de índices ou de fundamentação do mercado, nós não temos nada. O que poderá acontecer essa semana? Pode o Trump dar uma tuitada a respeito da guerra dele com a China por causa do Covid-19. Poderá, você sabe que os Estados Unidos estão estudando novos pacotes de incentivo à economia, isso poderá fazer com que o mercado se mova também. Mas o que pode efetivamente mover o mercado essa semana são notícias, são boatos, são especulações. Ou seja, você não tem nada nesse momento que fundamente, que diga assim para você, olha, na terça-feira, como foi no caso da semana passada, na terça-feira nós vamos ter esse evento, vamos ter aquele evento, e em razão do que sair no dado deste evento, o mercado vai mover-se nessa ou naquela direção. E é isso que eu sempre explico para você fundamentalmente. E esta semana nós, em princípio, não temos nada que vai fazer com que tenha impacto sobre o mercado. Então, o que vai ter impacto essa semana? O que vai ter impacto é alguma possível notícia que surjam. Dados sobre o Covid, entender essas coisas como eu disse para você, o Trump, alguma situação que ele possa armar em relação à China, alguma coisa neste sentido pode fazer com que o mercado se mova. Não só o mercado dos índices, mas também o mercado das moedas. Então, se você tem esta zona como sendo a tua zona importante, o que você vai fazer aqui? Se o mercado romper esta zona, não te interessa continuar no trade. Agora, se ele romper esta zona para cima, aí te interessa continuar. E é aí que você tem que estar dentro do trade. Então veja bem, aqui onde o mercado está nesse momento, e eu vou ampliar aqui para que fique bem claro, para que a gente consiga ver com bastante clareza. Estamos aqui próximo do fecho, ou seja, há aqui liquidação de posições abertas nesse momento, estamos mesmo no fecho do mercado. Então veja, caso, o que eu pretendo fazer aqui? Caso o mercado aproxime-se desta zona, e eu vou deixar ela bem sinalizada aqui para você. Caso o mercado se aproxime desta zona aqui, no dia de amanhã, ou seja, vem aqui na nossa linha de suporte aqui da nossa possível bandeira, se aproxime desta linha, desta zona, aqui eu pretendo comprar. Por quê? Porque é uma boa entrada. E por que é uma boa entrada? Porque o meu risco é pequeno. Quanto mais embaixo eu comprar aqui, mais próximo vai estar o meu stop. Por quê? Aonde que vai estar o meu stop aqui? O meu stop vai estar aqui. E eu até vou marcar ele em outra cor, para que você veja exatamente ele aqui. Ou seja, o meu stop vai estar aqui por baixo, nesta zona aqui. E caso os preços rompam aqui esta área, não me interessa ficar dentro do trade.
Por quê? Porque se romper aqui, o mercado vai vir mais para baixo, como eu já te falei. Se romper esta linha que é uma linha importante, anterior resistência, anterior resistência, anterior resistência, hoje funcionou como suporte. Se romper, o mercado vai vir aqui para baixo. O mercado vai vir para aqui, ou para aqui, ou até mais embaixo, não sei. Eu acredito que, com base no que tem acontecido nos últimos dias, nós vamos ter uma semana altista. Veja que isso não é uma certeza e, como eu disse para você, no mercado não existem certezas, existem probabilidades. E o que eu vejo pelo cenário, pelo sentimento do minorista é que teremos uma semana altista. Ou seja, todos os dados péssimos que saíram na semana passada não fizeram com que o mercado afundasse. O que está acontecendo é, sempre que sobe, como eu digo para você, o minorista leva para cima, o big player vem e aproveita para realizar as suas posições. E nós, que somos traders e somos minoristas, e somos swing traders, o que nós fazemos? Nós aproveitamos o movimento e nós não temos ideologia. E você também não deve ter ideologia. Não importa o que você acha, importa o que o mercado te passa. E é isso que é importante para você. E se você acha que o mercado vai subir, na tua análise vai subir, você tem que ir longo. E se na tua interpretação o mercado vai descer, você tem que ir curto. Porque você tanto ganha quando o mercado sobe como quando o mercado desce. Por isso que você tem que aproveitar o movimento. Então, senhores, qual é a estratégia para esta semana nos índices? E isso vai servir, essa estratégia que eu estou passando para você aqui, vale também para que você analise e tome as suas decisões também no Dow Jones, no Nasdaq, no DAX, no CAC, no FTSE 100, os índices americanos e europeus todos. Você sempre tem que olhar para o SP 500 e a tua decisão tem que ser com base no SP 500. Por quê? Porque os demais índices vão replicar o movimento do SP 500 e eu já expliquei isso para você. Então é aqui que você toma a tua decisão. E se você vai se expor em mais do que um índice, imaginemos que além do SP 500 você quer também entrar no DAX. Quando que você vai entrar no DAX? No mesmo momento que você entrar no SP 500, é nessa hora que você vai entrar no DAX. Sempre. A tua âncora vai ser o SP 500. É aqui que você, com base no SP 500, vai tomar as decisões em relação a toda a tua semana de investimento. Então, a minha estratégia, como eu estou a dizer para você, não é uma recomendação de investimento, é a minha opinião e aquilo que eu pretendo fazer. Caso o mercado aproxime-se da nossa linha amarela, nesta zona que eu marquei para você, pretendo assumir uma posição longa. Ou seja, pretendo entrar aqui para buscar, deixa eu diminuir aqui, pretendo entrar aqui para buscar uma exposição aqui para cima. Porque é onde eu acho que o mercado pode vir até o fim da semana. Nós poderemos terminar a semana aqui no dia 15, mais ou menos aqui nesta área, nesta zona. Caso não surjam notícias relevantes, ou seja, não aconteça nada de extraordinário, é muitíssimo provável que os mercados reajam em alta nesta semana, ou seja, que este paradigma seja levado um pouco mais adiante. A minha ótica é, e continuo acreditando, que sem fundamentação vai chegar um momento em que o mercado vai inverter. Mas como eu digo para você, e falei isso no vídeo de sexta-feira, como nós dizemos no Brasil, não adianta ter razão e ir preso do mesmo jeito, não é? Então, não adianta eu ter razão e perder dinheiro. Eu estou aqui para ser lucrativo, para ser rentável. E quero que você seja rentável. Quero que as suas operações deem certo. E para isso eu quero fazer você sempre pensar. Quero que você pense, que você analisa, que você responda as questões que eu coloco para você, porque isso é muito importante para o teu aprendizado. Não tenha vergonha, responda. É importante para que você pense, para que você analise.
Ok, meus senhores? Então a estratégia é essa. Veio aqui, quero comprar. Se o preço mantiver aqui, se mantiver nesta lateralidade, eu não faço nada. Não assumo posição nenhuma. E caso os preços venham a romper esta linha amarela que aqui está, eu também quero comprar. Então, ou compro aqui próximo desta linha amarela, ou compro a partir desta linha amarela. Ou seja, nesta semana a minha intenção é uma exposição longa, porque eu vendo o que vi na semana passada, com todos aqueles dados, com toda a fundamentação muito má, mesmo assim o mercado continua a subir, não sou eu que vou modificar o mercado, não sou eu que vou contra o mercado. Eu quero estar indo para onde todos vão. Então esta é a estratégia para esta semana. Caso venha aqui, eu compro, tendo o stop aqui por baixo. Caso vá aqui para cima, eu compro também aqui e mantenho os stops numa zona técnica por aqui, ou seja, dependendo, normalmente você sabe, o mercado vai romper, depois vai corrigir um bocadinho e vai voltar a subir. Então, você vai ajustar o teu stop depois por baixo da zona de rompimento. E à medida que, uma coisa importantíssima aqui para você, nestes momentos, em especial, utilize sempre a técnica do break-even. Ou seja, como nós trabalhamos aqui, se você trabalha como eu e quer trabalhar da forma que eu trabalho, você está usando um gráfico de sempre de 4 horas. Então, fechou a primeira vela de 4 horas, na segunda vela você vai ajustar o stop por debaixo daquela vela, ou seja, ao teu break-even, ao teu preço de entrada. Por quê? Caso o mercado mova-se contra você, você não perde mais dinheiro nessa operação. Na pior das hipóteses, você vai sair da operação a ganhar 50 cêntimos, 1 euro, 2, 5, 10 ou 100, dependendo do tamanho da sua conta e da exposição que você está assumindo. Então, utilize essas técnicas, por quê? Porque o mercado está volátil e você pode ser apanhado desprevenido. Então, esta é a estratégia para os índices. Vai servir da mesma forma, está aqui marcado Dow Jones. Você pode ver, está aqui marcada a zona exatamente igual nós temos lá no SP500. Ou seja, zona de comprar, caso o preço se aproxime aqui, stop imediatamente por debaixo. Porque rompeu aqui esta zona, não te interessa ficar mais no trade. Se romper, significa que rompeu uma zona importante e que os preços vão continuar a cair. Então, senhor, você não deve permanecer dentro do trade. Você precisa assumir que estava errado e que a sua posição não vai dar certo. Rompeu, como eu disse para você, se romper aqui, o que vai acontecer? Quem está curto aqui, tem stops aqui por cima. Quem está curto aqui tem stops aqui por cima. Quem entrou curto hoje aqui tem stops aqui por cima. Então, se romper aqui, vai disparar o short squeeze que está aqui e vai disparar os stops que estão aqui. Então, veja, onde é que tudo nós temos stops aqui? Temos stops aqui e temos stops aqui, na mesma zona. Então, se romper, vai disparar o stop desse cara aqui, que ainda está curto no mercado, que não saiu, apesar de que poderá ser que o stop dele tenha sido apanhado aqui, mas ainda acredito que, às vezes a pessoa tinha o stop mais aqui em cima, quando o mercado voltou a fazer essa baixa, ele tentou se proteger aqui agora. Então você vai ter, imagina, um short squeeze aqui, que vai fazer com que o preço venha aqui. Quando chegar aqui, o que já vai acontecer? Já vai começar a apanhar essa outra turma que está aqui com stops. Vai fazer com que o preço dispare. Então, caso haja rompimento aqui, com certeza nós teremos uma semana de alta. E muito disso é devido ao short squeeze, não é ao sentimento de querer comprar, mas é
todo esse pessoal que está exposto aqui, e eu vejo também que o volume vendedor, as posições vendedoras têm se acumulado nos índices, vai fazer o quê? Como eu disse para você, se romper aqui, vai disparar o short squeeze e não vai demorar, vai começar a pegar essa turma aqui que vai trazer o preço aqui para cima. Então isso vai acontecer. Já te mostrei SP500, Dow Jones, Nasdaq é o índice mais forte de todos, né? Nasdaq não precisa nem falar nada para você, você que acompanha o mercado aí também já está vendo que, vou tirar isso daqui, olha aqui onde é que nós estamos, aqui já estamos bem próximo de máximos no Nasdaq, certo? Então o Nasdaq é o índice que para esta semana não tenho interesse em fazer operações no Nasdaq. É um índice que não me interessa para esta semana. Nasdaq, nesse momento, só me interessa quando tiver aqui em máximos, a estratégia é a mesma. Ou compro no rompimento ou então não compro. Para já, Nasdaq não faço nada. É um índice que não me interessa negociar esta semana. DAX, mesma coisa, mesma estratégia. Até coloquei aqui a nossa cunha ajustada também em amarelo para que você veja. Então, meus amigos, está aqui, ó. Aumentar para que você possa ver bem. Tá aqui, ó. Bem claro para você. Você está vendo aqui a zona que está demarcada. Aproximou-se daqui, onde é que vai estar o teu stop? Aqui por baixo. Ou no máximo, o que você vai fazer? Você vai deixar um stop técnico, que é como eu sempre digo para você, que eu chamo stop doom. Ou seja, o stop desgraça. Não é? Caso aconteça uma desgraça, você infelizmente vai perder mais do que você queria, mas vai sair aqui. Rompeu esta zona, você tem que fechar a posição à mão, não te interessa permanecer no trade e você tem que sair da posição. Agora, rompeu aqui para cima, o que vai acontecer? Vai disparar o short squeeze aqui, vou copiar isso para você ver, vai disparar o short squeeze aqui, que vai fazer o preço andar mais para cima. Depois o que vai fazer? Onde é que nós temos depois short squeeze de novo para disparar? Aqui. Então, você acha que até o fim da semana, no dia 15, nós podemos ter o preço aqui nessa zona ou não? É bem provável que sim. Dado ao sentimento do investidor minorista, da fase em que nós vivemos, que é esta fase, como nós falamos aqui, a fase pública, onde ninguém quer perder o trem, toda a gente quer estar dentro da operação. Então vejam, senhores. Caso se aproxime aqui, interessa comprar. Rompeu, interessa também comprar. Ou seja, aqui nesse meio não nos interessa fazer nada. Para já não nos interessa fazer nada nesta zona. Caso o preço mantenha-se aqui em acumulação dentro desta área, nós poderemos reavaliar durante a semana a nossa estratégia. Até porque isso também vou mostrar para você aqui, eu até nem queria lhe mostrar, mas para você ver como o mercado está desinteressante esta semana. Por que o mercado está desinteressante? Vou te mostrar por quê. E você já vai entender aqui por que o mercado está desinteressante. O que é isso aqui? Um ombro, cabeça, ombro, ou seja, um padrão de continuação de tendência baixista. Então veja, poxa, aí tu vai dizer assim para mim, tá, Eugênio, tu tá totalmente contra a tendência. E você sempre diz que você não opera contra a tendência. Então veja, você não deixa de ter parte de razão nisso que você está me falando. Por quê? Para já a tendência de longo prazo é alta. E isso você sabe, e eu tenho falado para você, a nossa tendência primária é altista e isso é indiscutível, tanto nos índices europeus como americanos, ou seja, nós fizemos um falso breakout, a nossa linha de tendência
altista, mas o mercado permanece altista, ou seja, nossa tendência primária permanece sendo alta. Depois, nós temos aqui uma possível cunha, que nos seria uma figura aqui de estreitamento, ou seja, não é uma bandeira aqui de inversão, ou seja, o mercado está se estreitando entre os mínimos e máximos, está fazendo aqui preços mais restritos. Então, tendo aqui um ombro, cabeça, ombro, o que nós temos aqui? Aqui é um ombro, cabeça, ombro complexo, ou seja, não é? Teve dois topos aqui. Tivemos um aqui, pode ser que o mercado a semana inteira se mantenha aqui dentro desta lateralidade. Por isso que aqui no meio você não pode comprar, você não deve comprar aqui. E nem tampouco você deve vender. E eu já disse para você e já expliquei isso para você. Você tem que operar quando vale a pena. E há momentos em que vale a pena ir para a praia, há momentos em que vale a pena fazer qualquer outra coisa menos operar. Porque quando você não perde dinheiro, significa que você está ganhando. E o teu objetivo tem que ser vencer o mercado. E por isso você tem que interpretar corretamente. Então veja bem, se o mercado se mantiver aqui dentro, excelente. Porque nós temos uma figura aqui que iria confirmar para nós os fundamentos no mercado. Temos uma figura que nos diria assim, realmente os fundamentos estão começando a fazer sentido agora, e temos aqui tecnicamente uma figura que pode nos levar a inverter o mercado. Mas para já eu tenho que olhar para o sentimento desta maioria. Então, por isso, se eu quero aproveitar alguma coisa nesta semana no mercado, nesta zona daqui até aqui, eu estaria aproveitando 3%. É um bom trade? Imaginemos que você entre aqui com uma microposição, um microlote de 0.01, conforme está demonstrado para você aí na tela. Você consegue ver. Seriam 76 euros. E caso rompa, você sabe que vai muito mais longe. Agora, se romper para baixo, você não deve permanecer. Por quê? Porque aí você vai perder 2,45. Então, para já, isso aqui não ativou, ou seja, essa formação para já é apenas uma possibilidade. Ela poderá vir a se confirmar? Poderá. Mas, em especial, como eu disse para você, para onde que você tem que olhar? Para o SP500, que é o pai de todos os índices. O que eu estava te mostrando era o DAX, agora você vai olhar aqui para o SP500. E se você vê no SP500, você não tem aqui um ombro, cabeça, ombro. Por que você não tem aqui um ombro, cabeça, ombro? Porque está aqui a regra, como eu disse para você, isso é uma regra minha, que você não encontra em nenhum livro. Isso é uma regra do Eugênio, mas que nestes longos anos de experiência já vi que funciona. Ou seja, o segundo ombro aqui já passou os 61,8 de Fibo, que está justamente na linha amarela. Portanto, é uma figura inválida. Não quer dizer que não venha a funcionar no DAX. Pode até ser que ela funcione lá. Vai depender do movimento que o SP500 vai fazer. Por isso que eu disse para você que ele é o pai e é ele que comanda. E os outros índices vão ser contagiados pelo SP500. Portanto, senhores, para esta semana, esta é a estratégia para os índices. Em relação aqui, quero falar com você também sobre as commodities. Hoje tivemos aqui um movimento no ouro. Aconteceu exatamente aquilo que eu falei para você na sexta-feira. Parece bola de cristal, não é? Lembra que eu te expliquei que saí da posição, ou seja, resolvi realizar porque provavelmente o ouro viria novamente nesta zona? Se você não viu o vídeo de sexta-feira, por favor assista, para que você possa realmente identificar aquilo que eu estou falando aqui hoje para você. Então aconteceu exatamente aquilo que eu disse para você que ia acontecer, ou seja, voltou aqui novamente o ouro. Mas o que nós vemos aqui? Que sempre que o ouro se aproxima desta zona, tá vendo aqui os 1694?
onde nós assumimos a primeira posição lá atrás, que é esta zona que está aqui marcada, você consegue ver. Sempre que o ouro se aproxima desta zona, existe interesse comprador. Então, enquanto não haja rompimento desta zona demarcada aqui, dos 1688 aproximadamente, nós nos mantemos dentro da operação. Você sabe, nós fechamos tudo que tínhamos aberto anteriormente e ficamos só com uma posição, que é aquela que abrimos aqui, na semana passada. E vamos manter essa posição enquanto o ouro se mantiver acima desta linha. Ou seja, temos os stops agora ajustados ao nosso break-even, ou seja, já garantindo algum ganho. Temos o stop aqui, mais ou menos nesta zona dos 1676. Ou seja, aqui não perdemos mais dinheiro. Caso aconteça qualquer coisa que leve o ouro a corrigir mais do que aquilo que nós esperamos, nós saímos da posição e vamos tentar encontrar uma outra entrada que seja mais interessante. Eu ainda acredito que o ouro vai manter-se em lateralidade aqui dentro, como eu disse para você, nesta zona aproximadamente. Por quê? Porque se os índices vierem a subir esta semana, é óbvio que haja um alívio na tensão e isso faça com que também o investidor minorista saia do ouro. Apesar de que você vê que as velas aqui verdes são sempre fortes, são velas com bastante força, porque os big players, os investidores institucionais continuam comprando ouro, isso é um fato indiscutível. Então, mantemos aqui a nossa posição aberta no ouro para que ele continue rentabilizando. Enquanto estiver dentro da nossa estratégia, mantemos a posição. Então, quero aqui falar com você também sobre o euro e sobre o dólar. São os pares mais negociados. Então, euro e dólar. O que temos aqui no euro e no dólar? Olhando para o euro numa tendência diária, ou seja, você sabe que o euro vem de uma tendência baixista que vem de muito tempo. Permanece, nada mudou. Permanece exatamente, ou seja, como dizem o pessoal aqui, aborrecido. Porque está aqui dentro desta lateralidade que você vê aqui no gráfico. Mantém-se entre esses mínimos e esses máximos. Hoje, quando estava a analisar o mercado, consegui identificar aqui que possivelmente o que podemos vir a ter aqui. E como eu digo para você, é sempre uma possibilidade. Nós estamos aqui sempre tentando encontrar as maiores probabilidades. Tecnicamente falando, o que podemos ter aqui com o euro? Possivelmente temos aqui um triângulo de continuação baixista. Possivelmente. E por isso eu deixei ele marcado aqui também em amarelinho para que fique fácil a visualização para você. Então, nesta semana temos aqui esta zona, que é uma zona, em princípio uma zona de suporte, que até então é uma zona importante. Mas eu ainda acredito que possa ser rompida esta semana e que venha o euro parar aqui embaixo nesta zona. Por que eu acredito isso? Fundamentalmente, como eu disse para você, nós não temos nada que, em termos de calendário, que nos leve a uma possível baixa do euro. Mas, em contrapartida, eu sempre digo para você e te explico que você tem que sempre, quando negocia um, você tem que olhar para o outro. Então, vamos olhar para o índice do dólar, que é a nossa prova real. Não é? Um tem que ser exatamente o contrário do outro. E eu já falei e já te expliquei isso mais do que uma vez. Então, senhores, o que temos aqui? Vamos mudar a cor disso aqui para que fique exatamente igualzinho lá, não é? Lá você vê um triângulo de continuação baixista e aqui você vê um possível triângulo de continuação altista. O dólar sempre vai ser o ativo de refúgio mais procurado. Depois do dólar vai vir, em termos de moeda, que fique claro,
em termos de moeda como ativo de refúgio, o dólar sempre vai ser aquela que mais rapidamente se beneficia na aversão ao risco. Então, se nós tivermos esta semana uma maior aversão ao risco, é óbvio que o dólar vai subir mais. Se nós tivermos menos aversão ao risco, é óbvio que o dólar não vai subir tanto. Então, ele poderia voltar aqui. E depois daqui, poderia voltar lá. E esta lateralidade toda que tem acontecido ultimamente, nos últimos meses, em razão de toda essa situação da pandemia, é o que eu tenho dito para você, que tem muitas vezes os pares não tão interessantes de se negociar. Porque veja, como eu digo para você, aqui onde ele está, qual é o teu risco? Se você comprar aqui, você vai levar ele até aqui. Então você tem um ganho de 0,74. Mas aonde que está o teu stop? Por baixo da linha. Ou seja, tu vai arriscar perder 1,30 para ganhar 0,74? Não, né? Ah, mas então vou vender, Eugênio. Ótimo, então você vai vender. Você vai colocar, vai vender ele aqui, o teu take profit vai ser aqui. Então você vai ganhar 1,20. Mas o teu stop tem que estar onde? Aqui. Então você vai arriscar 0,85 para ganhar 1,20? Eu não opero num rácio de capital desse, você sabe disso. Eu só arrisco perder 1 se for para ganhar 3, senão não opero. Prefiro não operar. Prefiro deixar o meu dinheiro na conta porque ali eu sei que eu não perco. E desta forma você tem que pensar. O teu objetivo sempre tem que ser, antes de ganhar dinheiro, o teu primeiro objetivo tem que ser vencer o mercado. Dominar. Entender como as coisas funcionam para que você opere corretamente. Então, senhores, aqui em termos de índice do dólar, como eu disse para você, aqui em cima interessa uma venda e aqui embaixo nesta linha interessa uma compra. E como eu disse, não são recomendações de investimento, é apenas a minha opinião. Então, em relação ao euro, a história é exatamente a mesma. Vamos olhar para ele agora, isso aqui é um gráfico diário, vamos olhar para ele em 4 horas. Está aqui demarcada exatamente a mesma coisa, ou seja, o contrário daquilo que você viu lá no índice do dólar. Então, o que pode ser interessante aqui em relação ao euro? Caso não rompa esta zona demarcada, que você consegue ver bem claramente aí no gráfico, caso não rompa, poderá vir a ser interessante você assumir uma posição longa com o objetivo até o final da semana, no dia 15. Ou seja, você vai assumir por aqui até o dia 15. Sexta-feira, você teria aqui possivelmente um ganho de 1,5%. E quanto mais próximo desta zona você assumir, menor vai ser o teu risco. Veja que sempre você vai ter que ter uma vela que te dê um sinal para que você entre nesse trade. Por quê? Porque ele ainda pode, como eu disse para você, veja que se a aversão ao risco aumentar, o dólar subirá. E se o dólar sobe, vai empurrar o euro para baixo aqui para esta zona. Então tenha atenção a isto. Veja sempre o ativo correlacionado, você sabe, eu sempre falo nas correlações, ensino isso para você. Então tenha atenção a isso para que você haja bem. Qual seria uma boa vela? Eu até vou fazer um vídeo para falar disso para você, para que você entenda isso bem. Veja esta vela que está aqui, que tem esse pavio todo aqui por baixo. Esta é uma vela indicativa que você deve entrar no trade. E eu num vídeo próximo vou te explicar como você tem que interpretar cada vela que acontece no mercado. Esse é o tal famoso que você já ouviu falar, price action, ou seja, a ação do preço. O que cada vela demonstra para você em relação à ação do preço? Ela demonstra para você o sentimento do investidor. Tudo que acontece no mercado está retratado em cada vela desta aqui. E eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso para que você consiga entender
estas questões. Então aqui seria uma zona interessante, stop aqui por baixo, caso rompa, como eu digo para você, não interessa você continuar no trade, por quê? Caso rompa, a tua zona vai vir aqui para baixo e você vai ter uma perda muito grande. Então, não rompeu, se manteve, há um sinal positivo aqui, você compra. Caso contrário, você não faz nada. O ativo que eu quero falar com você aqui hoje, que eu deixei anotado, é o dólar neozelandês. Porque nós temos aqui na quarta-feira, vou mostrar aqui para você no calendário, na quarta-feira, esta semana. Como eu disse para você, não temos, temos dados que são importantes, mas são os dados que saem toda semana, estoques de petróleo, CPI, que já saiu na semana passada, sai todas as semanas praticamente, CPI aqui mensal do mês de abril, mas veja que nós temos visto que esses dados não têm mexido com o mercado. Então não adianta nesse momento nós olharmos para isso na expectativa de que isso faça com que o mercado tecnicamente se mova na direção fundamental, porque não é isso que nós temos visto acontecer. E o nosso objetivo aqui é ser rentável. Então, não adianta, nós, como eu disse para você, não temos ideologia. Nós vamos para onde o mercado vai e procuramos entender o mercado, porque é dessa forma que se ganha. Então, quarta-feira. Tá aqui, Nova Zelândia. Temos aqui a declaração, tá aqui, olha, Nova Zelândia. Temos aqui a declaração de política monetária do primeiro trimestre na Nova Zelândia. É um dos países em que ainda temos uma taxa de juro positiva. Não temos aqui, como a maioria dos países, já taxas negativas, ou seja, é um dos países que mais tem aguentado as suas taxas de forma positiva. Não estou dizendo para você que haja uma perspectiva aqui de que baixem-se as taxas, mas a Nova Zelândia também tem sido atingida pelo Covid. Também já está sofrendo impactos econômicos. Pode ser que se mexa na taxa? Pode. Se mexermos na taxa, fará com que o dólar neozelandês desvalorize. Sempre que baixa a taxa, a moeda desvaloriza. Mas também há aqui um senão, um quê? Que é o seguinte: todos esperam que os governos façam alguma coisa. E quando não se faz nada, isso também traz um sentimento negativo. Ou seja, não impulsiona a moeda. O fato de não fazer nada já faz com que a moeda afunde. Já faz com que a moeda deprecie. Se houver um corte, então, faz com que a moeda deprecie mais ainda. Mas mesmo que não haja corte, e eu tenho explicado isso para você, em momentos como esse que nós vivemos, atenção, em momentos como esse, não se faz nada, faz com que a moeda deprecie. O dólar neozelandês já é uma moeda que constantemente tem vindo a ser uma moeda fraca, que não tem conseguido se recuperar face a outras moedas. Então, na quarta-feira, às 3 horas da manhã, temos aqui a declaração de política monetária, as taxas oficiais e tudo mais. Vamos lá ver isso na prática. Dólar neozelandês em relação ao dólar, ou seja, NZD-USD. O que nós temos aqui no NZD-USD no longo prazo, para que fique claro para você. NZD-USD, gráfico diário. O que você acha? Que tendência que nós temos aqui? Não preciso voltar muito no tempo para que você veja que a tendência é uma tendência baixista, ou seja, a nossa tendência primária é uma tendência baixista. Então, quando olhamos para aqui, vemos o quê? Aqui sim vemos uma cunha bem representada que poderá fazer com que o preço continue em queda. Aqui, olhando em termos técnicos, a nossa projeção aqui seria esta, o que levaria o preço novamente aqui para os mínimos. Então vejam bem os senhores aqui o que poderá acontecer. Nós temos
NZD, USD. Vamos olhar para isso agora em 4 horas. Se eu disse para você que acredito que os mercados poderão vir ainda esta semana a fazerem a movimentos altistas, isso levaria com que o dólar enfraquecesse, ou seja, faria com que o NZD pudesse voltar a fazer um movimento de recuperação aqui nos próximos dias. Então, hoje é segunda-feira, temos terça, temos quarta. Quanto mais próximo desta zona, que é aqui uma zona importante para nós, quanto mais próximo desta zona ou por cima desta zona, poderá vir a ser interessante assumir uma posição curta com base nestes fundamentos que eu falei para você, em que este sentimento de não fazer nada ou até de baixar as taxas pode levar a uma depreciação do dólar neozelandês. Então, é um par para estar atento nesta zona, para vigiar, ou aqui ou por cima desta zona, poderá ser uma zona interessante para buscar uma posição curta, objetivando no longo prazo, em mais longo prazo, o rompimento da cunha e uma tendência baixista aqui de mais longo prazo. Em termos de pares cambiais, e também é assim, você também pode olhar para outros pares com NZD, com dólar neozelandês. Você tem o NZD-CAD, que também está aqui num triângulo de continuação, nesse caso, poderá ser um triângulo de continuação altista. Apesar de que a tendência é baixista, então este triângulo seria pouco relevante. Mas esta zona demarcada poderia ser uma zona interessante para buscar uma posição curta. Mas aqui você sabe que CAD você sempre tem que olhar para o petróleo antes de agir com este par. E assim sucessivamente você tem também o CAD-IEN, que poderá vir ser interessante esta semana quando você olhar para a situação do petróleo e os índices. Você sabe que o índice tem muito a ver com o IEN, portanto, uma desvalorização dos índices leva sempre o IEN a apreciar. Você sabe disso. E neste caso, se estamos falando que os índices podem apreciar, é possível que você veja um movimento altista neste par cambial. Por quê? Você sabe que quando o petróleo se valoriza, normalmente os índices se valorizam e assim sucessivamente. Quando os índices valorizam, ele também normalmente puxa um pouco pelo petróleo, porque isso significa, ou seja, os índices significam que as empresas estão produzindo mais, de que há um maior apetite pelo risco. Então você tem o petróleo apreciando, significa que o CAD também apreciará. Você tem o IEN depreciando porque os índices estão subindo. Então isso poderia fazer com que você tivesse aqui um movimento altista até esta zona dos 38,2 de Fibo. Um par também para acompanhar. Sendo que você poderia ter uma movimentação aqui em torno de 1,8%. Em termos de stop, caso haja um rompimento aqui, vamos lá ver. As zonas importantes que eu falo para você. Rompeu, te interessa comprar. Não rompeu, não te interessa fazer nada nesse par. Se romper, te interessa comprar. Então, e onde é que você vai pôr os stops? Imediatamente aqui por baixo, por quê? Porque são zonas que, caso haja rompimento, não interessa a você permanecer no trade. Veja, rompeu, te interessa aproveitar o movimento altista. Ah, rompeu, foi até ali e voltou. Você, quando rompeu, já tem que ajustar os teus stops aqui ao break-even, para que você nem perca nada nesse trade. Mas se você entrar aqui no rompimento e quiser dar um maior espaço para
o teu trade poder fluir talvez um pouco melhor, os teus stops estariam nessa zona, ou seja, a tua perda sempre vai ser pequena, porque não vale a pena. Caso rompa, não vale a pena você permanecer, não adianta, não fique no trade, porque não vale a pena. Então você estaria buscando um ganho de 1,56% e teria aqui 0,60 mais ou menos de perda, ou seja, seria 2 para 1. Não é o ideal, mas ainda é uma operação que dá para se fazer. Senhores, para hoje é isso que temos. Como eu disse, é uma semana um pouco mais com poucos dados que nos possam impulsionar, que nos possam dar uma visão mais clara, ou seja, nós ainda não temos uma visão clara do que está para acontecer nesta semana. Em princípio, o que eu disse para você é o que nós vemos. O minorista está em força, ele quer aproveitar o movimento, vem de 10 anos esse movimento altista, ninguém quer estar de fora nesse momento, toda a gente acredita que os novos máximos virão. Poderão vir? Poderão. Os fundamentos que estão aí justificam? Não. Os fundamentos que aí estão não justificam o que está acontecendo. Mas, como eu disse para você, nós estamos aqui para ser rentáveis. Então, se o mercado vai para lá, é para lá que nós vamos. Se ele vai para cá, é para cá que nós queremos ir também. E por isso precisamos entender. E esse é o meu objetivo aqui. Tentar fazer com que você consiga compreender o que está se passando para que possamos tomar as decisões mais acertadas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto. Como eu falei, deixe seu comentário, comente, isso é importante, é assim que eu vejo se você está conseguindo apanhar aquilo que eu estou passando para você ou não. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo, porque você sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.